Irmãos, é um prazer estar com vocês e podermos conversarmos um pouco sobre aconselhamento bíblico, pensarmos um pouco sobre esse tema, que não é novo, é um tema certamente presente na vida da igreja em todos os tempos, mas que durante a coisa aí, talvez de um século, pelo menos aqui no Brasil, foi esquecido, e nas igrejas ao redor do mundo também. E nós precisamos pensar nesse assunto como um retorno às Escrituras, um retorno à vida da igreja, à prática histórica do povo de Deus, que é buscar o conselho da palavra de Deus para todas as coisas da vida, para a sua caminhada neste mundo, com o propósito de que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Quero ler com os irmãos um texto que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu gostaria de ler, então, do verso 12 ao verso 17 desse capítulo 3 da carta aos Colossenses, do verso 12 ao verso 17. Assim nos diz o texto sagrado: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados, em vosso coração, é isso mesmo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja a palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Irmãos, eu quero partir da ideia que nós vamos ter uma conversa e não uma exposição propriamente dita, mas pensando a partir da palavra de Deus, a maneira como a gente deve se portar, como líderes especialmente, e sobretudo como servos do Senhor, como povo de Deus na sua igreja. Só lembrando que Paulo escreve a carta aos Colossenses por causa de uma demanda que havia naquela igreja. Eles enfrentavam uma heresia que, a partir dessa igreja e durante os séculos, ficou conhecida como a heresia dos Colossos. Essa heresia, ela provavelmente era muito maior do que isso, mas o cerne que nós temos nessa heresia era a contestação acerca da autoridade de Cristo, da sua divindade, do seu poder, de quem Cristo era como Filho de Deus. Nós sabemos que, ao longo dos séculos, esse é um tema que sempre retorna. As pessoas, elas costumam dizer que conhecem a Cristo. Se você, no tempo de hoje, evangelizar alguém e perguntar se ela conhece a Cristo, ela vai dizer certamente que sim. Mas se você perguntar a ela quem Cristo é, ela não saberá dizer de fato quem Ele é. Ela não saberá afirmar o que Ele representa, o que Ele veio fazer, qual é a sua obra, o que significa conhecer a Cristo. E nós sabemos muito bem que, pela palavra de Deus, conhecer é uma ideia muito maior do que simplesmente saber que existe, ou ter ouvido falar desse nome. Nós podemos dizer que ouvimos falar de alguém e dizer: eu conheço fulano, fui apresentado a ele algum dia. Mas se eu não tenho relacionamento, se eu não ando com ele, se eu não conheço os seus interesses, se eu não conheço
o que ele deseja, ou qual o papel dele no contexto da vida, especialmente do povo de Deus, eu não posso dizer biblicamente que eu conheço esse indivíduo. O conhecer nas Escrituras envolve caminhar junto, envolve um relacionamento muito íntimo, envolve um relacionamento à mesa, um relacionamento na mesma casa, na mesma família. Nós conhecemos alguém quando nós passamos a compartilhar a vida com essa pessoa. Esse o sentido do termo conhecer nas Sagradas Escrituras. Os colossos, eles tinham essa discussão e como costume, a ideia gnóstica do primeiro século tinha o conhecimento como a ideia de se ter algo apreendido, e normalmente isso não era uma pessoa, isso era alguma ideia, e o domínio daquela ideia levaria essa pessoa à elevação de espírito, até mesmo a ser salvo pela sua capacidade intelectual. Os gregos, eles tinham uma ideia, e daí vem o materialismo dos nossos dias e a separação entre vida, que afeta a igreja, de alguma forma, entre vida espiritual e vida material, uma separação muito drástica entre corpo e espírito. Alguns ainda se afastarão mais ainda da leitura e da compreensão ortodoxa das Escrituras, afirmando corpo, alma e espírito, e aí ainda mais, uma caminhada ainda mais materialista, dizendo que os gregos afirmavam isso, que o corpo, a matéria, era essencialmente má, e que o espírito, ele era realmente o que importava. Daí a dificuldade para os gregos, e especialmente os colossos, como uma cidade grega, de cultura grega, e sendo agora ouvinte do Evangelho, com pessoas sendo transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, serem afetados por essa ideia. Ora, se o Senhor nos chama a uma vida de piedade, a uma vida verdadeiramente santa, não dá para viver essa vida santa no corpo, porque a matéria é essencialmente má. Então, haverá dificuldades. E daí a dificuldade deles entenderem que Deus encarnado, corpo, poderia ser algo santo, algo bom. E Paulo vai tratar disso com os colossos. Os tempos caminham e nós chegamos no século XXI ainda com essa ideia bem presente na nossa mente, de que há uma separação drástica entre corpo e alma. E nós partimos da ideia de corpo e alma, e não corpo, alma e espírito, do ser humano como essa composição desses dois aspectos de uma unidade, que é o corpo e a alma. O primeiro aspecto que vai envolver a nossa compreensão teológica e especialmente pastoral, no acompanhamento do aconselhamento a partir da palavra de Deus, é que o ser humano, ele é uma unidade, ele não é uma dualidade, ele não é uma tríade, ele não possui uma separação drástica entre corpo e alma. Aquilo que o corpo sente, a alma sente, aquilo que a alma sente, o corpo sente, e pela palavra de Deus nós temos como tratar, portanto, os aspectos da alma, ainda que sejam atitudes ou ações que afetem o corpo, e poderemos também tratar a maneira como lidamos, portanto, com as dores da alma e que acabam afetando o corpo também, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, eu estou sendo muito rápido, jogando conceitos para vocês, e talvez esses conceitos seja a primeira vez que você ouve ou não, e pode ser que fiquem dúvidas, e aí você fica bem à vontade para fazer perguntas. Acho que no terceiro momento, não é isso, pastor Jonatas, no momento do café teológico, mas fique à vontade. Um termo que a palavra de Deus vai utilizar amplamente e que vai guardar uma proximidade com outros termos é o termo coração. O termo coração é usado na palavra de Deus sempre, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
no aspecto de um lugar imaterial, não um músculo que bombeia sangue para o nosso corpo, distribui através das artérias e a vida que vai fluir nos lugares do nosso corpo, em todos os órgãos, e vai fazer com que estejamos ativos. Não esse músculo, mas um lugar imaterial, que é onde os desejos, as ações, as vontades, a adoração, os motivos, eles acontecem. O coração seria para nós esse lugar imaterial, que é o elo entre essas duas partes da unidade humana, que é o corpo e a alma. É o lugar onde as coisas do corpo se processam, mas o lugar onde as questões da alma também se processam. As psicologias vão dar a esse coração o nome de psique, e vão traçar, não níveis de apreensões para esse coração, que são meramente, isso caminha meramente numa teoria, numa filosofia, e vou já, sem querer afetar ninguém que caminhe nessa senda, mas apontar que, no final das contas, essas ideias que são apresentadas para o trato da alma, que a palavra de Deus chama de coração, ou da psique, que a palavra de Deus chama de coração, ou da mente, que a palavra de Deus chama também de coração, sinônimos, então, ou termos correlatos: coração, alma, psique, espírito, mente, é o mesmo lugar para a palavra de Deus. Por exemplo, mente não é algo meramente imaterial, mas também não é algo totalmente material, percebe? A mente, ela ocorre no nosso cérebro, no entanto, ela é mais do que o nosso cérebro. É algo para além de sinapses, é para além de locais onde as ideias ocorrem, a visão ocorre. A palavra de Deus vai apontar a mente como esse lugar onde nós processamos as coisas, e ela vai chamar isso também de coração. As ideias que vão de tentar caminhar fora das Escrituras no trato desse local chamado coração, e que a palavra de Deus aponta que é um canto inalcançável ao homem, e apenas pode ser alcançado pela ação do Espírito e pela palavra de Deus, que como um bisturi penetra no profundo da alma. Essas trilhas que são paralelas, estranhas ou às vezes opostas à palavra de Deus, elas são de fato pensadas num caminho realmente contrário, oposto e materialista, de maneira muito clara, objetivamente, fundamentalmente, em oposição àquilo que as Escrituras nos apontam. A gente vai ter, pelo menos ali, a caminhada das duas primeiras gerações, não é, das psicologias, porque a gente não pode chamar, eu não costumo, inclusive, dizer isso, nós não temos uma psicologia, nós temos muitas psicologias, muitas delas opostas umas às outras, contrárias umas às outras. A gente vai ter, ali na primeira geração, um homem criado dentro de um aspecto religioso, Freud, tratando as ideias da alma e propondo que ele criaria os curas da alma. Ele criaria uma coisa que seria fora daquilo que o cristianismo fazia e que seria, portanto, o verdadeiro passo para a cura da alma. A ideia dele era essa. Quando nós sabemos que o único poder possível de curar a alma do ser humano é o Evangelho. E qualquer ação que se coloque no lugar de é uma ação que nós reconhecemos como oposta e que nós podemos chamar de anticristã. A nossa confissão de fé, ela vai tratar o aspecto, por exemplo, quando a confissão de fé ela é elaborada no século XVII, ela ela vai apontar, por exemplo, ou definir, você já viu isso,
o Papa como o anticristo. Já viu isso na Confissão de Fé? Já percebeu? E alguns vão dizer, mas como assim o Papa é o anticristo? Hoje a gente sabe que de fato, porque o Papa é argentino. E é evidente que essa é a comprovação cabal, a execução completa de que é o anticristo. Brincadeiras à parte, a ideia da confissão, quando ela fala de anticristo, ela não está falando daquele homem da perdição, sabe? Que uns vão pensar como, de fato, uma pessoa que surgirá. Eu, particularmente, não entendo assim, mas há quem pense, e eu respeito, porque, em termos de fim dos tempos, a gente acaba esbarrando em coisas que são incompreensíveis para nós, de fato, em alguns aspectos, quando outras são muito claras. Não é? Mas uma coisa é certa, sendo um homem ou não, é um espírito que se opõe ao Evangelho, que se opõe a Deus, mas que não apenas se opõe. O movimento ou a atitude anticristã não é só aquela que se opõe, mas é aquela que quer substituir, que se coloca no lugar de. Então, o indivíduo que se coloca no lugar de Cristo, ou que se coloca no lugar do Evangelho, ele é um anticristo. Ele também é aquele que se opõe ao Evangelho, claramente. Mas é aquele também que diz assim, ainda que diga eu faço para colaborar. Se ele se propõe a substituir alguma coisa, ele é um anticristo. E por que o Papa é chamado de anticristo? Porque ele se auto-intitula o vigário de Cristo, aquele que perdoa pecados. E só quem pode perdoar pecados é o Senhor Jesus. É por intermédio dele que nós temos acesso ao Pai. Confessando os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos que essa purificação vem por meio da expiação limitada que é operada por meio de Cristo na sua obra vicária e substitutiva na cruz. Qualquer outra coisa que proponha perdão de pecados fora de Cristo é uma postura anticristã. Mas associe comigo o seguinte, que qualquer filosofia, qualquer processo que se oponha ou se coloque no lugar das Escrituras, essa é uma postura anticristã. Por exemplo, se você pensar comigo sobre o evolucionismo, a ideia evolucionista, você vai ver a proposta da teoria da evolução das espécies de substituição de Gênesis 1 e 2. A proposta é substituir os capítulos 1º e 2º de Gênesis, dizendo que ali, na realidade, nós temos um mito. Nós temos uma mera história que vem para ilustrar uma ideia, mas que isso não é histórico, isso não é real. Adão e Eva não existiram. Em Gênesis 3 não houve uma serpente e nada disso. Nós entendemos, como cristãos, que a palavra de Deus, e especialmente Gênesis 1 e 2, são a verdade de Deus. E o texto do capítulo 1º, 2º e 3º também, e 4º e assim por diante. O livro de Gênesis, como um todo, ele guarda características de uma narrativa histórica e não de um texto simbólico. Há textos simbólicos na Bíblia, sim. A segunda parte do livro de Daniel é uma parte histórica ou simbólica. Nós temos o livro de Apocalipse, a literatura apocalíptica, de modo geral, ela é simbólica. Ela não é literal, ela é simbólica. Mas nós temos Gênesis 1 e 2 como literal e não como meramente simbólico. Isso é importante entender, porque quando eu estou falando de evolucionismo, a gente está falando apenas de um pedaço, de um leque de assuntos que tem como fundamento o humanismo. O humanismo ele é fortemente materialista, e o materialismo ele vai produzir alguns efeitos. Ele vai ter efeitos na ciência, ele vai ter efeitos na ciência biológica, ele vai ter efeitos na ciência
psicológica ou da maneira como se vê os problemas do homem na sociedade, vai ter efeitos na política, ele vai ter efeitos na religião, por exemplo. E aí nós temos, como filhos de um humanismo materialista, nós vamos ter o evolucionismo histórico proposto na evolução das espécies, nós vamos ter o evolucionismo político proposto por Karl Marx, nós vamos ter o evolucionismo na religião, proposta no espiritismo, que é um evolucionismo espiritual. Você evolui, volta, evolui. É evolucionismo. E nós vamos entrar no materialismo humanista também, através de Freud e dos seus filhos. Aí vem Roger, vai vir Jung, e todos eles vão tratar agora a alma de uma maneira materialista. Alguns outros vão, como Viktor Frankl, na logoterapia, que é estudada inclusive aqui na Universidade Federal de João Pessoa, eles vão tratar a possibilidade do aspecto de se observar a alma como algo religioso, mas todas as outras não. Elas vão tentar trazer ou justificar os problemas da alma através de questões materiais. E, nesse aspecto, como a religiosidade ela é afastada, pecado é um termo proibido. Não se fala de pecado. Olhando para o texto dos Colossenses, o apóstolo Paulo vai tratar de alguns aspectos ou algumas disciplinas que precisavam ser observadas para que aqueles cristãos eles fossem fortalecidos contra o vento de doutrina, contra o humanismo, contra as ciências filosóficas gregas que adentravam a igreja no gnosticismo do primeiro século. E ele vai apresentar, sobretudo isso fica muito presente nos verbos no imperativo. Observe nesse texto, revestivos. É um verbo que já vai apresentar uma disciplina que os cristãos de Colossos deveriam observar e praticar. Revestivos, depois no verso 13, suportai-vos. Em seguida, ainda no verso 13, perdoai-vos. Ele vai adiante e ele vai apontar no verso 15 uma ordem: seja a paz, ou pacificai-vos, não é? Ele não coloca pacificai-vos porque ninguém pode pacificar-se a si mesmo, mas ele apresenta seja a paz. Isso está também no imperativo. Ele vai apontar no verso 16, habite. No verso 16, instruí-vos. No verso 16, aconselhai-vos. Não é? Ele vai apresentando disciplinas que devem ser observadas, concluindo finalmente no verso 17, que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus, de forma que o nome dele seja glorificado, ou seja, dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas. Então, observe essas disciplinas que ele apresenta para os crentes de Colossos. O revestimento, que é o primeiro deles no verso 12, ele qualifica. Ele não diz simplesmente se revistam, porque você pode simplesmente dizer para uma criança, e eu tenho muitos filhos, vocês já viram isso hoje, são 5, e eu posso chegar para eles e dizer, por exemplo, aos menores, né, dizer a Gabriel, que tem 2 anos e 7 meses, vá ao seu quarto e se vista. Bom, provavelmente ele vai se vestir com a roupa do Homem-Aranha que ele tem. Ele vai botar calça com muita dificuldade, talvez uma perna da calça fique 2 pernas enfiadas nela. Ele vai tentar botar a camisa, não vai conseguir, vai ficar com os braços assim e as mangas de fora. Ele vai tentar botar o capuz do Homem-Aranha. Sempre que eu vou a algum lugar, ele diz, eu quero ir também, eu quero ir. E ele diz, eu vou com essa roupa. Ele diz que vai com a roupa do Homem-Aranha, porque ele se acha o máximo. A gente sai andando na rua e as pessoas dizem, olha o Homem-Aranha, olha o Homem-Aranha. Ele não sabe fazer assim, né? Lançar teia, tss, tss. Aí ele faz assim, tss, 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 com o dedo apontando. Mas ele se acha o máximo. Mas
Quando eu digo para ele se vestir, eu não estou dizendo para ele vestir a roupa do Homem-Aranha. Digamos que isso é na hora de nos aprontarmos para virmos à igreja. Ele não virá vestido de Homem-Aranha ao culto, assim ele chamará atenção para ele mesmo. Ele precisa vir revestido ou vestido. O termo revestir trata disso, de nos vestirmos, de termos algo sobre nós. É a primeira vez que esse texto, ou que esse termo aparece nas Escrituras. Alguém imagina onde é? Em Gênesis 3, quando o homem, por causa do pecado, se vê nu, e ele se reveste de folhas. Ele faz roupas de folhas para si, porque ele se vê nu e ele se vê descoberto, portanto. O revestimento é algo necessário no ambiente do pecado. O revestimento é algo necessário no ambiente do pecado. Aquelas roupas que o homem ele preparou para si mesmo, os irmãos certamente se lembram, elas atendiam ao propósito que se buscava com elas realmente protegeriam Adão e Eva? Não. Daí Deus fazer uma roupa para eles, para que eles e revesti-los com a roupa. Ele mata um animal, o Senhor então faz, o termo que é colocado, usado lá, é túnica, no original hebraico, que significa uma roupa que cobre o indivíduo completamente até os pés. O Senhor, ele cobre o indivíduo completamente. Percebe uma primeira ideia, e aí nós podemos perceber já uma protodoutrina sendo apresentada. A nossa justiça, que vai ser dita pelo Senhor depois, é como trapo de imundícia, ela é dita ali, ela é frágil. Se você procurar se revestir a si mesmo da sua própria maneira, do seu próprio jeito, com os seus próprios argumentos, fazendo com suas próprias mãos, isso não vai dar certo. A única maneira de nós sermos revestidos perfeitamente é através da ação do Senhor. Quando Paulo ele está tratando de revestimento, veja o que ele diz, ele qualifica revestivos não de folhas, eles revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja as roupas que deveriam revestir o indivíduo: afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso demonstraria o quê? Demonstraria que estes indivíduos são eleitos de Deus, que eles são santos, separados, e são objetos do amor de Deus. Eles foram alcançados pelo amor do Senhor. Irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é se os crentes, eles têm se revestido ou sido revestidos de fato, como eleitos de Deus, santos e amados. Se eles têm se revestido de folhas, com as suas próprias capacidades, ou se eles têm sido revestidos por algo dado por Deus. No que tange os aspectos da vida diante de Deus, no que tange a maneira como nós caminharemos nesse mundo, o nosso contentamento, a capacidade de compreendermos a vida, a maneira como lidamos com as dificuldades, com as perdas, com as lutas, a maneira como lidamos com a nossa tristeza, a maneira como lidamos com os nossos medos, a maneira como vamos lidar com as questões orgânicas do nosso corpo. Elas não podem nos ser dadas pelo homem caído. Elas não podem nos ser dadas por um homem que só sabe coser folhas. O que vai nos revestir nesta vida e que nos caracterizará como santos e amados é aquilo que Deus nos dá. Eu espero falar depois, num segundo momento, sobre alguns aspectos e voltar ao termo revestimento, mas apontando, então, passos desse revestimento de maneira mais clara, de maneira
mais visível para a nossa vida. E o revestimento, ele é algo de extrema importância para a vida do povo de Deus. A questão é, todos nós estamos nos revestindo de alguma coisa. Nós não andamos nus, nós sempre haveremos de nos revestir. A questão é, com que temos nos revestido? Com que os crentes têm sido revestidos? Porque, lamentavelmente, dos púlpitos têm sido também apresentadas muitas vezes, não o revestimento que Deus nos dá, que obediente devemos nos revestirmos para que, então, como afirma o final do texto, no verso 17, seja dada graças a Ele. Mas nós, muitas vezes, nos revestimos de outras coisas, de uma ciência humanista, de uma compreensão humanista, do materialismo, do evolucionismo, do psicologismo, do cientificismo e do humanismo. Mas não nos revestimos da palavra de Deus, que é poder de Deus para os que creem. E é a única coisa capaz, de fato, de nos levar a uma vida, veja que vida plena, afetos de misericórdia, afetos de bondade, afetos de humildade, afetos de mansidão, afetos de longanimidade. Essa é uma vida plena em Cristo. O texto diz no verso 13, e aqui vem uma outra disciplina. Me permita dizer que essas são disciplinas porque elas não são naturais. O pastor Jonathan, ele emagreceu porque começou a fazer academia. E ele está muito boçal com isso. Vocês já notaram? Ele é a boçalidade em pessoa. Irmão, eu te exorto, pastor Jonatas, revista-se de ternos afetos de humildade. E ele já fez graça com o meu músculo adiposo, não é? Ele já disse que a minha camisa é deformada, e não sei o que, e por aí vai. Mas só porque ele entrou numa disciplina. Que bom. Brincadeiras à parte, com o pastor Jonatas, todos nós precisamos de disciplina na vida. Agora mesmo, nesse exato momento, não, mas nesse momento da minha vida, não é, eu estou fazendo fisioterapia, coisa que eu nunca fiz. Não é? Passei alguns dias escrevendo, passei muito tempo sentado escrevendo. Comecei com uma dor lombar e no nervo ciático descendo pela perna e aquela dormência na perna. E um dia eu não conseguia botar o pé no chão, fui a uma emergência, fiz uma ressonância magnética e descobri quase 2 hérnias em dois discos da coluna, 2 protusões, e agora eu estou fazendo fisioterapia. Essa semana que vem começa o RPG, o médico já disse, meu filho, você vai ter que fazer musculação para melhorar os músculos que sustentam a tua coluna, e depois você vai poder fazer algum exercício aeróbico, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Isso está requerendo disciplina de minha parte, coisa que eu não gosto de ter. Eu tenho que acordar e no horário que eu faria outra coisa que eu gosto, eu estou agora tendo que ir à fisioterapia 3 vezes por semana. Depois eu precisaria de mais disciplina, porque terei que fazer musculação, e eu não gosto, detesto. Olha, pagar para sofrer, irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, esse negócio não é de Deus, mas é a vida no mundo caído, né? A gente tem que pagar para ficar puxando coisa, para poder suar. Deus que me livre, é muito difícil esse negócio, mas é disciplina. Nós temos uma disciplina física, nós escovamos os dentes, ou pelo menos deveríamos. Nós tomamos banho, ou pelo menos deveríamos, né? Eu brinco dizendo, ontem cheguei aqui por volta das 3h20 da tarde, e ainda tinha almoço me esperando na casa do pastor Jonatas, e eu disse, olha, eu vou comer só para manter a disciplina. Eu não estou com fome, é só pelo hábito, e para não me esquecer do hábito, porque, de fato, o hábito ele precisa ser repetido, e repetido, e repetido. E a disciplina, ela mantém um bom hábito, ela apresenta à vida um novo hábito que precisa ser inserido. E eu chamo de disciplina o revesti-vos, o suportai-vos, o perdoai-vos, não é? O seja a paz, o habite, o instruí-vos, o aconselhai-vos.
porque isso não é natural para nós, requer um esforço, requer que a gente faça e faça de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para que isso então se torne algo presente na nossa vida permanentemente e seja algo natural para nós. O revestimento não é algo que é realizado uma vez, nós veremos logo mais adiante. Ele precisa ser revisitado e feito constantemente. Na medida que nos revestimos de algo, nós estamos nos despojando de outro algo, e de repente tem outro algo para nos despojarmos e nos revestirmos, porque a nossa vida ela é repleta de detalhes, e espaços e coisas que precisamos retirar de nós ou despojarmos de nós mesmos. A segunda disciplina envolve suportar uns aos outros. E Paulo ele fala dentro dessa ideia de suportar mesmo, e talvez isso possa ser compreendido de duas maneiras, no sentido de nós nos aturarmos mesmo, nós entendermos que no ambiente em que nós estamos, o mundo do pecado, ainda que nós sejamos o povo de Deus, nós haveremos de sofrer uns com os outros. O Senhor nos usa na vida uns dos outros a fim de revelar aquilo que é no nosso coração, a fim de nos santificar. Eu brinco quando aconselho jovens prestes ao casamento, dizendo que aquela jovem ou aquele jovem é o instrumento de Deus para a santificação da vida dele. E essa brincadeira é verdadeira, porque de fato o casamento é um instrumento precioso de Deus para a santificação. Deus usa a esposa para santificar o marido e usa o marido para santificar a esposa, e muitas vezes a maneira como Deus usa é revelando em nosso coração o que há de pior em nós, e nós nos ferimos mutuamente. E nós precisamos então tanto nos aturarmos, aguentarmos uns aos outros, como nós precisamos ser o suporte necessário para que a ação de Deus aconteça na vida da família, na nossa vida, na vida do outro. Recentemente, eu tinha duas jovens numa crise, vivendo um conflito. Nós temos uma república de meninas na nossa igreja, elas moram juntas. É um apartamento onde várias jovens sem família ou com família em situação de risco, ou uma jovem senhora que passa a viver uma situação de dificuldade também, nós as encaminhamos para esse apartamento e ali elas passam a conviver. E você sabe que o convívio humano muito próximo, ele gera conflitos. Nós temos conflitos na família. Pelo menos lá em Recife isso é muito comum. Me disseram que aqui no Seridó isso não acontece. Não há conflitos familiares entre pessoas, entre irmãos, que isso é algo que simplesmente vocês nem sabem o que significa. Mas, digamos, em Recife isso é comum. E duas irmãs ali entraram num conflito muito grande. Na realidade, aquele conflito entre elas duas extrapolou a realidade das duas e foi para as demais no apartamento, de sorte que, de repente, haviam algumas irmãs querendo colocar uma para fora do apartamento. E eu chamei aquela com quem o conflito começou e tratei e disse para ela o seguinte: o conflito, minha filha, é inevitável. O conflito é inevitável na vida. Nós vivemos num mundo caído, o conflito vai acontecer. Abraão sai de Ur dos Caldeus e leva Ló com ele. Ele era um sobrinho amado, mas em algum momento o conflito entre os empregados de Abraão e de Ló aconteceu, e eles precisaram se apartar. Bom, Paulo e Barnabé eram irmãos queridos, e Barnabé foi aquele que estendeu o braço, a mão a Paulo, quando ninguém acreditava nele. Mas em algum momento o conflito aconteceu. Bom, Pedro e Paulo eram líderes na igreja, e se lermos a carta aos Gálatas, o conflito acontece. Gentios e judeus, conquanto estejam sob a mesma graça de vida no Evangelho, em Cristo,
vão entrar em conflito, e a igreja realiza o seu primeiro concílio no concílio de Jerusalém, em Atos 15, para resolver o conflito entre eles. Isso é natural, isso acontece, é inevitável. A questão é, como nós resolveremos os conflitos que há entre nós? Nós podemos simplesmente nos degladiar, e nós podemos manchar o bom nome do Evangelho. Nós podemos simplesmente ferir a glória e a santidade do Senhor Deus com as nossas atitudes em meio aos conflitos, ou nós podemos ser instrumentos da graça de Deus de maneira que os conflitos sejam resolvidos e o nome do Senhor seja glorificado e nós sejamos santificados. Os conflitos são ricas oportunidades de nós glorificarmos a Deus com as nossas atitudes. E eu dizia a elas, vocês, na medida e com cada um individualmente, abrirem mão da sua própria vaidade, do seu próprio orgulho e das suas próprias razões. Vocês pararem de olhar, sabe, o cisco no olho do outro e passarem a notar qual é a trave que está diante de vocês. Cada qual, a trave que está diante de si. Nós poderemos, então, partir para uma solução de conflitos. E eu peguei uma folha de papel num dia, dei para uma e dei para outra, digo, você vai escrever quais são as traves que você tem diante de você. Você vai escrever quais são as traves que você tem diante de você. Ninguém vai falar do outro, eu quero que você fale sobre você. E cada uma foi colocando ali as suas dificuldades pessoais, e daqui a pouco, uma terminou, a outra terminou, disse, pode ler a sua. Mas a minha trave é isso, a minha trave é a de cá, dizia, mas é a minha também. Mas é a minha também. Terminaram as duas naquele conflito horroroso, se abraçando, chorando, resolvendo o conflito entre elas, e agora, recentemente, uma delas precisava de apoio, e quem esteve numa madrugada inteira com aquela outra foi aquela que há pouco tempo atrás era inimiga. Suportai-vos uns aos outros, envolve nós entendermos. E aqui vem um outro termo junto desse suportai-vos, que o perdão precisa estar mutuamente presente. A ordem do perdão também é uma disciplina, irmãos, eu estou apontando ideias que estão presentes dentro de uma caminhada de discipulado intenso e avançado, e que faz parte da vida do povo de Deus. A disciplina espiritual, ela precisa estar presente na vida do povo de Deus. Do púlpito, haverá o anúncio do Evangelho, a profecia será entregue, as pessoas serão, pela graça e poder do Espírito Santo, afetadas pela palavra de Deus, mas haverá a demanda de elas serem ajudadas e socorridas na caminhada. Aquelas duas irmãs, elas não se perdoariam mutuamente, não haveria uma caminhada de suporte se elas não fossem tratadas no conselho bíblico. Talvez o conselho do mundo fosse, mas você tem razão mesmo, essa menina precisa ser expulsa desse lugar, afinal de contas, vocês precisam manter a paz entre vocês. Mas o que o Evangelho nos diz? E o Evangelho precisa ser dito, e o aconselhamento bíblico é exatamente isso, é a pregação particular. Enquanto a pregação na igreja, que é primordialmente, é do presbítero docente, não é, do pastor, dos oficiais, quando por ele determinados e orientados também na pregação. O aconselhamento bíblico, ele não é restrito ao púlpito, e ele não é exclusivo do pastor e dos oficiais da igreja, muito pelo contrário. É a pregação que deve estar presente nos bancos da igreja. E por isso mesmo, o verso 16 vai dar uma ordem: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você percebe? A instrução e o conselho, ele se dá na mutualidade e em toda a sabedoria. Essa sabedoria conduz ao louvor a Deus, a salmos, a hinos, a cânticos espirituais, a gratidão no coração. Qualquer instrumento, qualquer
filosofia, qualquer terapia, qualquer conselho, qualquer palavra que não leve ao louvor a Deus, aos salmos, aos hinos, aos cânticos espirituais e a gratidão no coração ao Senhor, é oposto ao Senhor. Percebe? Você está captando isso? Só há um instrumento, só há uma terapia verdadeira, capaz de instruir o homem, de aconselhar o homem e a mulher de Deus, de maneira que o nome do Senhor seja louvado. E essa é toda a sabedoria. Mas qual é toda a sabedoria? Essa é a questão. Alguns vão eleger o humanismo e a sua ciência como aquele que guarda a sabedoria, mas seria esse, de fato, o ambiente em que a sabedoria é preservada e onde, de fato, as pessoas são levadas ao louvor a Deus e o contentamento no seu coração? Seria isso? Escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo escreve aos Colossenses e diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, portanto, ele está dizendo em toda sabedoria, e escrevendo a Timóteo, ele diz: o que pode torná-lo sábio é a palavra. Então, ele está dizendo que a instrução e o conselho mútuo é pela palavra. Por isso, no próprio verso 16, ele afirma: habite, uma outra disciplina, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A habitação da palavra de Cristo em nós, irmãos, não é meramente decorar versículos, é também. Não é nós simplesmente ouvirmos sermões, é também. É lermos apenas a Bíblia, é também a leitura bíblica. Mas a habitação da palavra de Cristo em nós envolve nós compreendermos que a nossa habitação é a presença de Deus. Nós estamos diante dos olhos de Deus. Um Deus que quer que nós caminhemos exclusivamente por sua palavra. E ela precisa habitar ricamente, ou seja, ela precisa sobejar, ela precisa transbordar. Nós precisamos estar ricamente cheios da palavra de Deus e habitando essa palavra de Deus em nós. O que acontecerá é que leremos o mundo, leremos as coisas e nos relacionaremos com as pessoas a partir desta palavra. Aquilo que nós diremos transbordará ricamente a palavra. O nosso conselho será a palavra. Podemos estar numa universidade que seja cientificista, humanista, ateísta, materialista, evolucionista, mas ainda assim nós teremos a palavra de Deus habitando ricamente em nós e transbordaremos a palavra de Deus. Tenho aconselhado os meus adolescentes na igreja, que estão no ensino médio, se preparando para adentrar as universidades pagãs, secularizadas, contrárias a Deus. Não nos enganemos. A universidade brasileira, eu diria, a universidade no mundo, porque é eivada pelo humanismo pecaminoso, de punhos erguidos contra o Deus, Criador dos céus e da terra, contra Cristo, o Deus encarnado, contra a santidade que o Espírito Santo opera em nós, e alegam um mundo sem lei, um mundo sem princípios, um mundo sem moral, um mundo sem gênero. Alegam que não há justiça nem juízo, que a verdade ela é simplesmente relativa. Esse ambiente é um matadouro de filhos de crentes. Esse ambiente é um matadouro de almas.
E se nós não orientarmos os nossos jovens a adentrarem lá e estarem firmes na palavra de Deus, não é um versículo bíblico, mas bem que poderia ser. Aquele que não influencia é influenciado. Mas para que eles influenciem lá e não sejam influenciados negativamente por aquilo que ouvirão ali, demanda que nós preguemos publicamente, mas que nós preguemos também assentados nos bancos, cumprindo o Shema, aquela oração de Deuteronômio 6. Lembra? Que nós devemos inculcar a mente nos nossos filhos quando eles se levantarem, andando no caminho, quando se assentarem, falando sobre quem é Deus, instruindo, aconselhando-os na sua santa palavra. Paulo diz que Timóteo vivenciou isso. Desde a tenra idade ele foi ensinado na palavra. Depois ele tem esse evangelho de uma forma mais objetiva apresentado a ele conhece a Cristo, e ele se torna um pastor usado pelo Senhor, uma liderança na igreja, e Paulo diz àquele jovem pastor que ele não pode se esquecer daquilo que ele havia aprendido. Dentro dessas disciplinas, irmãos, o fato é, o Senhor, Ele deseja que a paz, ela esteja presente no nosso relacionamento, na igreja, na família, entre marido e mulher, entre irmãos, pais e filhos. E essa paz, ela é aquilo que media os nossos relacionamentos. Nós agimos, nós falamos, e o nosso propósito é que não uma paz do mundo, uma paz aparente, uma paz que faz com que tudo esteja maquiadamente perfeito, mas uma paz que é verdadeira, que reflete corações que estão humilhados diante do Senhor, que reflete uma paz que foi estabelecida entre Deus e os homens por Cristo, pelo Evangelho, e somente essa paz é que importa. Essa é a verdadeira paz. Ela seja estabelecida no nosso meio e haja então contentamento. Talvez um dos aspectos mais constantes com os quais nós lidamos com o nosso próprio coração e com o qual nós lidamos como liderança das igrejas, com os crentes nas igrejas, seja esse o segredo do contentamento. Jeremiah Burroughs, ele escreveu um livro sobre isso, a joia rara do contentamento. O Senhor, ele trata disso nos 10 mandamentos, quando no 10º mandamento ele condena a cobiça. E a cobiça é algo própria do descontentamento. Paulo escreve aos Filipenses tratando de contentamento a uma igreja que, conquanto a gente entenda a carta dos Filipenses e tenhamos ela com aquele título, a Carta da Alegria, na realidade Paulo estava preso e a igreja dos Filipenses estava passando por um conflito. Evódia e Sintique estavam numa briga tão intensa que não tinha quem resolvesse. Paulo escreve aquela carta com o propósito de ajudar aquelas duas irmãs a resolverem o conflito entre elas. A igreja, por mais santa que seja, é um ambiente de pessoas inacabadas que estão sendo santificadas pelo Senhor. Um processo interessante da salvação está acontecendo conosco agora, que é a santificação, que nos conduzirá à glorificação, quando de fato essa obra do Senhor ela será acabada em nós e finalmente seremos totalmente semelhantes a Cristo. Mas até lá, a santificação ocorre aqui e o Senhor exige de nós um contentamento. Talvez essa seja a maior demanda que eu enfrento na minha própria vida, que eu enfrente como pai, instruindo os 5 filhos, que eu enfrente como marido, ajudando a minha esposa e também buscando contentamento no Senhor, como pastor, que muitas vezes tem a tendência de buscar contentamento na igreja, mas também é a maior demanda que eu enfrento no meu pastoreio, no trato com os crentes. Eles experimentam descontentamento e por isso
maridos traem suas esposas, esposas traem seus maridos, filhos desobedecem os seus pais, crentes entram em conflito. Por isso mesmo eles não conseguem adorar a Deus, e eles dizem assim: bom, eu sei que o Senhor é o Deus da providência, mas eu ainda não tenho isso, Ele ainda não me concedeu aquilo, eu ainda não conquistei tal situação, e portanto eu não consigo louvá-lo. O Senhor deseja crentes que sejam verdadeiros adoradores, mas a verdadeira adoração só pode ocorrer em corações que estejam contentes nele. John Piper tem todo o seu ministério, toda a sua pregação, todos os seus livros, escritos a partir desse ponto. Quanto mais contente eu for no Senhor, mais glorificado Ele será na minha vida. Veja que coisa interessante. O Senhor deseja isso, e nós aprendemos isso. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e ter alegria eterna nele. É isso que a afirmação nos traz. Glorificarmos a Deus e termos alegria eterna nele. Essa alegria não é uma realidade que virá, essa é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Irmãos, não há humanismo, terapia ou psicologias capazes de levar o homem a esse ponto. Só o Evangelho. E essa é a grande demanda. Nós não estamos lutando para resolver a depressão na vida das pessoas, porque simplesmente ela não será resolvida. O descontente, ele permanecerá deprimido. Vamos usar o termo bíblico, escravizado pela tristeza, para sempre. Você talvez diga para mim assim: mas aí é questões, pastor, orgânicas, hormonais. Sim. Todo transtorno obsessivo antes foi um pecado obsessivo. Todo ele. Davi diz que o pecado teve efeitos sentidos no seu corpo. Os seus ossos envelheceram. Ele sentia dores dia e noite. Ele está dizendo ali que o pecado fez com que o seu organismo sentisse algo diferente. Uma tristeza profunda. É possível que, como Jonas, nos entristeçamos até porque Deus não atende aquilo que queremos. Interessante que o livro de Jonas termina assim, não é? Com um profeta descontente porque Deus operou graça. Veja como é o nosso coração. O fato, irmãos, é que há questões orgânicas no nosso corpo que são resultado da queda, mas há questões também orgânicas no nosso corpo que são resultado da queda praticada por nós mesmos. Há pecados. Por exemplo, não descansarmos, não respeitarmos o fato de que o Senhor fez um dia em 7 para nos contentarmos nele, descansarmos a nossa alma nele e descansarmos também o nosso corpo. Nos leva ao adoecimento físico. Não respeitarmos os limites para termos um tempo de vislumbre, de alegria com amigos, de descanso e relaxar, nos leva ao adoecimento. Por que não aprendemos a levar aos pés da cruz todas as nossas ansiedades? Nós adoecemos. Por que não nos perdoamos mutuamente? Ou como o Senhor Jesus diz a Pedro 70 vezes 7, nós permitimos que raízes de amargura penetrem a nossa alma, e isso se transforma num câncer. Organicamente falando, outras vezes, emocionalmente falando. O fato é que os nossos pecados nos levam à disfuncionalidade orgânica e emocional. O homem, ele pode, de repente, ter que lidar com a tristeza profunda por algo que lhe ocorreu na vida, mas o Senhor será suficiente para ele. E ele lidará com as questões como Paulo teve que lidar com o espinho na sua carne. A minha graça te basta. Irmãos, nós entendemos que temos
E só nós temos a palavra de Deus. Não há nada mais rico, nada mais precioso, nada mais profundo, nada mais sábio, nada que revele as profundezas e a verdade sobre o homem, sobre a sua alma, sobre a sua psique, sobre o seu coração, sobre quem ele é. Nada que revele o que é o mundo e por que ele funciona do jeito como funciona, do que é a palavra de Deus. Ou nós estaremos simplesmente correndo atrás de algo que não existe e compraremos gato por lebre neste mundo. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Não vá atrás de outras coisas para a sua vida, para o pastoreio da sua família, nem para o auxílio no ministério pastoral que você tem junto com o pastor da sua igreja e a liderança, mas mergulhe nas Escrituras e seja ricamente habitado nela. E aí você poderá abrir a sua boca e ser usado como instrumento de Deus na vida daqueles que sofrem, com sabedoria e com graça, para a glória do Senhor mesmo e para o bem da nossa própria alma e para o bem dos nossos irmãos. Vamos orar. Eu creio que já deve estar chegando no tempo das irmãs lá também. E a gente vai ter, imagino, um intervalo agora, não é? E em seguida o segundo momento e um momento também de café ou perguntas teológicas em seguida. Vamos orar, irmãos. Senhor, seja bendito o teu nome, o Senhor que nos deu a tua santa palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminhar. A tua palavra nos torna os homens mais sábios, como diz Salomão em Provérbios. Não há nada semelhante às Escrituras, ela é a nossa riqueza e o Senhor é a nossa porção. Pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro e nos capacite, nos habilite a sermos usados como instrumentos nas mãos do Senhor, na vida de irmãos, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família. Dá-nos fé e dá-nos, Senhor, a disciplina necessária para nos despojarmos e nos revestirmos. Senhor, para sermos suporte na vida de irmãos e nos suportarmos mutuamente, para nos perdoarmos como o Senhor nos perdoou, para sermos, Senhor, instrumentos da paz que deve habitar em nós, para que nos instruamos com a rica e santa palavra do Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Dá-nos, portanto, graça, dá-nos da tua misericórdia a cada dia e nos instrui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Estamos, então, dispensados nesse tempo. Se não terminaram lá, eu acho que a gente deve ficar por aqui. Peço aí aos irmãos da igreja que nos orientem aí nesse aspecto, os presbíteros, os diáconos, tá bom? Para que a gente não fique aí perdido nesse tempinho que nos resta.